Muito bem, estamos de novo aqui, né? Eu sempre faço gravação na mata, mas hoje eu estou fazendo na minha casa porque está chovendo, então é melhor que eu venha fazer aqui. Amém? Então eu gostaria até que, se você tiver uma Bíblia na mão, você vai poder abrir em Romanos capítulo 8. Nós vamos refletir sobre essas palavras, sobre alguns trechos bíblicos, fazer uma reflexão. Então está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Bom, então os filhos de Deus, a Bíblia diz que são as pessoas que são guiadas pelo Espírito dele, tá certo? Vamos aprofundarmos mais nessa compreensão de ser um filho espiritual. A Bíblia diz que uma mulher samaritana esteve com Jesus e perguntou para ele onde deveria adorá-lo, se é em Jerusalém ou se era em Samaria. Ela perguntou para Jesus e Jesus respondeu: nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas chegou a hora onde os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele está à procura de adoradores que lhe adorem em espírito, porque Ele é espírito. Jesus deu essa resposta para ela, e é esta resposta que eu tenho que dar para você. Deus está à procura de adoradores que lhe adorem em espírito. Para eu me aprofundar mais no texto, eu tenho que entender o que é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que está no capítulo de Gálatas, capítulo 5, se você tiver a Bíblia aí na mão, Gálatas capítulo 5, que diz sobre o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito é, em Gálatas capítulo 5, tá? Versículo 22, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 são os frutos do Espírito. Para que eu me aprofunde mais nesse texto, eu tenho que ter o entendimento de cada palavra dessas 9 palavras. Eu tenho que ter um entendimento mais profundo. Eu já fiz algumas pregações de domínio próprio, de paz e de alegria. Hoje nós vamos fazer e mergulhar mais na palavra de manso, de mansidão, uma pessoa mansa. Então, uma pessoa mansa, o que é uma pessoa espiritualmente dizendo, ela é mansa? Na Bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 5, diz assim nesse versículo: os mansos, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Ora, nós temos a função agora e a obrigação de herdar a terra, isto é, se nós realmente somos espirituais. Então, os homens espirituais, com os frutos do Espírito, herdará a terra. Eu estou colocando um princípio no seu coração de herdarmos a terra. Entendeu agora? Vamos herdar a terra nessa pregação de hoje. É o seguinte, vai ser um grande desafio para você. A palavra manso. O que é uma pessoa mansa para você? O que é ser manso para você? Nós podemos colocar aqui uma pessoa mansa. Pensa aí, gostaria que você pensasse. Você é manso? Por alguns segundos, você pode imaginar algumas pessoas mansas? Vamos pôr aqui
que a pessoa mansa é uma pessoa tranquila, é uma pessoa um tanto pacata, é uma pessoa quieta, né? Você pode pôr outros adjetivos que você acha que é uma pessoa mansa, uma pessoa calma, né? É uma pessoa mansa, que fala tranquilo, uma pessoa mansa. O fruto do Espírito é isso. Ter então uma pessoa que é mansa, ou que é tranquila, ou que é pacata, ou que é quieta, ela tem o fruto do Espírito. É esquisito, né? Mas na verdade, o manso, vamos olhar para a cruz do Calvário e olhar para Jesus. Ele tinha todos os 9 frutos do Espírito e ele era manso, humilde e manso de espírito. Veja bem, olhando para Jesus, que é o modelo da minha vida cristã, e talvez seja da sua, se não for, deverá ser. Você vai ter que imaginar que ele vai ter um comportamento brando, um comportamento tranquilo, ele vai ter que ter uma atitude branda. Ele é manso, ele demora para se irar, ele demora para se enfurecer, ele é manso, ele ouve as pessoas. O manso ouve, o manso é tardio em falar, tardio em irar-se. O manso, ele é uma pessoa extremamente paciente ao falar. Significa que ele, antes de falar, ele pensa, ele tem o controle das palavras que saem da sua boca. O manso, ele não fala sem pensar, ele pensa antes de falar. Entende? Ele tem alguns atributos. Então o manso de espírito é aquele que é filho de Deus. Jesus, por ser um filho primogênito de Deus e de toda a criatura, ele tinha esses atributos. Na cruz do Calvário, Jesus mostra os atributos dele quando ele era mandado a crucificar-se. Ele quietou-se. Quando batiam nele, ele dava outra face, ele era manso. Quando ele foi questionado, ele não respondeu, ele era manso nas suas respostas. Quando Pilatos foi entrevistá-lo, e ele deixou ele falar e falou assim: você está falando isso. Ele usava a palavra do próprio rei que estava ali para julgá-lo e condená-lo. Você disse quem sou. E acabou. Ele não discutia, porque ele era alguém espiritual. Vamos ver se você é assim. Se você é assim. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 desse jeito: se vivemos no Espírito, capítulo 5, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também em espírito de mansidão. Porque a palavra hoje, nós vamos nos aprofundar nessa palavra da mansidão. Você é alguém manso? Não? Então eu quero dizer para você que você não está tendo uma vida espiritual. E Deus
fala que os seus filhos vivem espiritualmente. Você está correndo o risco de ser um religioso, porque se você não é praticante da palavra, você não é de Cristo. Você é ouvinte, você pode ser uma criatura, porque os filhos de Deus são espirituais. Porque eu acabei de ler em Romanos que os filhos vivem em espírito. Entende agora quem é você? Vamos imaginar a sua vida. Como é que você está tendo uma vida, a sua vida? Se a sua vida é direcionada pelos prazeres da carne, você é uma criatura e ainda não nasceu no espírito. Você não é uma pessoa você não é uma pessoa que precisa exalar os perfumes de Cristo. O perfume de Cristo e a essência dele são parte do caráter do homem, que faz este homem ser espiritual. Entende? Nós temos que mergulhar na palavra para poder entendê-la. É importante que você venha compreender essas palavras pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver aqui, ou não estiver em você, fica confusa a tua compreensão. Mas se o Espírito de Deus estiver em você, você está entendendo exatamente aonde eu quero e vou chegar. Bom, bem-aventurado, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa? Que terra que você precisa herdar? Se Deus não é deste mundo, se Deus não é desse local, então não é esta terra que eu tenho que herdar, porque essa terra, ela é passageira. A terra que eu tenho que herdar é a terra santa de Jerusalém, a invisível, a que eu não consigo ver. É esta terra que eu vou herdar, é o céu. Mas eu tenho uma incumbência aqui neste mundo carnal, terreno, aonde os meus 5 sentidos percebem por ele ser material. Minha visão, meu paladar, minha audição, meu olfato. E eu percebo o meu tato, eu percebo esse mundo visível pelas coisas que eu consigo vê-lo. Eu tenho que chegar hoje para você, no dia de hoje, nesta hora, e dizer para você o seguinte: você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura, para herdar a terra fértil do seu coração, do coração dessas pessoas. Entendeu agora? O manso consegue implantar no coração do homem a semente. Nós temos que herdar não só a nossa vida no reino, mas semear a palavra ao coração dos homens, para eles herdarem a terra prometida, a nova Jerusalém. Este é o seu desafio como evangelista, como pregador da palavra, como homens chamados para semear o reino de Deus. Você precisa ter a compreensão do Espírito e o fruto do Espírito no teu coração, para você ser uma bomba nas mãos de Deus. Andando sobre esses ensinamentos de Cristo, hoje, o grande desafio na sua vida é ser espiritual. Entende? Porque o Senhor está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não é nem em Jerusalém e nem em Samaria, Jesus respondia, mas o meu Pai está à procura de adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espiritual.
temos a imagem e semelhança de Jesus. É olhando para a cruz do Calvário e vendo nele a manifestação do Espírito, porque ele é um modelo espiritual para a minha vida. Não é pastores, não é irmãozinho de igreja, não é mulheres ou homens de Deus, mas é Jesus, o modelo mais profundo da minha visão. Eu quero levar você nesse dia a olhar para Jesus. Ele representou a verdadeira mansidão de toda a humanidade. Ele era o justo, ele era o ungido, ele era o escolhido, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Ao abrir a palavra de Deus, a primeira vez que ele entra num templo, ele dizia: o Espírito de Deus está sobre mim. Mas Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus sentou à destra do Pai, e ele é o nosso advogado, nós sabemos disso. Mas ele não nos deixa órfãos. Ele diz em João, ele não me deixou órfão, deixou o seu Espírito para que ele estivesse sobre mim. E hoje eu posso pronunciar o que está escrito em Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim para libertar os cativos e oprimidos de Satanás. Sem o Espírito de Deus, eu não tenho os frutos do Espírito. Sem o Espírito de Deus, o ajudador, que vai aperfeiçoar o meu caráter, vai aperfeiçoar a minha vida interior, vai restaurar o meu homem interior, para ter uma vida espiritual.